Boa noite a todos. Hoje, exatamente 19 de novembro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós iremos adentrar no item intitulado Possessos. Pergunta de número 473. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Ô Augusto, vou pedir para o Augusto vir fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por estarmos aqui reunidos em Teu nome e que possamos, Mestre, internalizar os ensinamentos que aqui teremos. Te rogamos que Tu possa intuir a nossa irmã Conceição e a todos nós, para que possamos, Mestre, entender os Teus ensinos, mas que também, Mestre, possamos nos esforçar para praticá-los no nosso dia a dia. Obrigado por mais essa terça, por mais esse estudo, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, vamos para a questão 473. Possessos. Prestar bem atenção na pergunta. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro corpóreo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se no corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? Entendeu? E olha só o termo, olha só como as perguntas fazem aqui, ó. Presta bem atenção nas perguntas. Um espírito pode tomar momentaneamente o invólucro do corpo de uma pessoa viva, isto é, olha aqui a palavra, introduzir-se num corpo que já está animado e agir no lugar do espírito que estaria dentro daquele corpo, que nele se encontra encarnado, entendeu? Então é tipo assim, tá ali a Sebastiana, ela é um espírito encarnado, de repente um outro espírito tomar o lugar do espírito que ela é. Essa é a pergunta. Resposta. O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente. Então vamos pegar a palavra aqui, identifica-se. Então se aqui eu tenho um espírito, tá? Um corpo físico. Esse corpo físico, ele é conduzido por um ser inteligente. A matéria sem o ser inteligente, ela é só um amontoado de massa. Então, o ser inteligente é o espírito. E aí ele pergunta se um outro espírito poderia tomar o lugar desse espírito. Tipo assim, sai tudo aí, deixa que a partir de hoje eu assumo o papel. Tem até o filme com um ator lindo, belo, maravilhoso, que é o Brad Pitt. Lembra desse filme? Que ele era a morte. Como era o nome desse filme, meu pai? Encontro Marcado. Pronto, é tu. Ele estava lindíssimo de morte, né? Uma morte daquela, meu pai. Era um fofo espetacular. Mas ali era interessante porque o rapaz tinha sofrido um acidente, né? O rapaz sofreu um acidente, desencarnou e o espírito morte, né? Assumiu o lugar daquele rapaz, uma vez que o espírito dele já tinha desencarnado, tá? Então isso é licença poética. Mas nesse caso aqui não haveria morte, mas um espírito se apoderaria. Então ele usa a palavra, ele já começa dizendo que o espírito não entra no corpo como entra numa casa. Ele identifica-se com ele. Então não pode dois espíritos habitar o mesmo corpo, isso é impossível. Mas há uma identificação. Então, quando a gente estuda a mediunidade, a gente sabe que nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito.
que é o princípio inteligente, que ele não tem forma, não uma forma, é como se fosse uma chama, uma centelha, né? Então, quando a gente fala em espírito, a gente fala nessa chama, nessa centelha, né? A intensidade da luz está de comum acordo com o nível de evolução desse espírito, ok? E aí ele tem um corpo perispiritual. Então, o espírito, quando ele se identifica, nesse processo de identificação, há um acoplamento no corpo perispiritual. É perispírito a perispírito. Há um acoplamento, há uma identificação. E essa palavra identificação, eu também posso falar de vícios, de desejos, de ideias. Por isso essa identificação. Por exemplo, se eu de repente fumo, eu vou me identificar com espíritos que fumam, que gostam do cigarro. Então ele se acopla comigo, há uma identificação, porque nós dois gostamos do cigarro, há essa identificação e ele passa como um sócio a fumar comigo. Isso serve para cigarro, para bebida alcoólica, para todos os vícios químicos. Isso serve para o vício sexual. Isso serve para o vício do poder. Todos os vícios, eu nunca estou só. Mas não é que eu seja uma marionete. Nós somos sócios. Há uma identificação. Se eu não fumo, algum espírito que gosta de cigarro tem como se identificar comigo? Não. Então, isso para tudo, gente. Para o sexo. O sexo é algo também complexo, porque nós temos um desequilíbrio muito grande na área sexual, grande parte da sociedade terrena, e acaba também se vinculando com esse tipo de espírito, porque você acha o quê? Que a pessoa vai desencarnar, está no mundo espiritual e já se libertou de todos os vícios? Não, gente, não é assim. Então a gente sai do corpo e continua sendo o ser que nós somos, carregado de vícios. E quando eu tenho, da mesma forma que eu digo aqui, ai, Conceição, eu não consigo largar o cigarro, é uma vontade muito grande, eu não consigo, eu já tentei várias vezes. Se essa pessoa desencarna, você acha que ela vai conseguir? Não vai. Então essa mesma vontade que ela tem, ela vai buscar alguém que fume. E aí o que ela faz? Ela se acopla, usar o termo que ele usa aqui, a uma identificação. Tá bom? Então ele adentra? Não. Ele se acopla. Então ele sente, quando você fuma um cigarro, a pessoa deve sentir uma sensação, né? Uma sensação de estar fumando aquilo ali, esse prazer, o próprio cheiro do cigarro, isso, o espírito se acopla e ele sente esse prazer junto com a pessoa. Isso também, o vício da alimentação, a pessoa, o glutão, né, a pessoa que come muito, também acopla, porque se é um glutão, desencarna, continua sendo um glutão. Sexo, vai se acoplar com pessoas que têm desequilíbrio na área. O que é desequilíbrio na área sexual? É não respeitar o sexo. Tratar o sexo como um objeto de sensação fisiológica, sem nenhum envolvimento emocional, sem nenhum respeito pela função. E um vício, aquilo é um vício para mim, eu preciso. Quando é que eu identifico quando é um vício? Porque eu não tenho controle. Eu penso naquilo constantemente, eu preciso daquilo. Isso é um vício. Não sei viver sem isso, isso é um vício. Não tenho controle sobre isso, isso é um vício. Tá? Então entendemos quando ele usa a palavra identificação, identifica-se com um espírito encarnado cujos defeitos e qualidades. Então, da mesma forma que eu falei aqui só dos defeitos, mas também há uma identificação das qualidades. Então, quando eu me predisponho a fazer a minha mudança, a me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor, quando eu busco estudar, quando eu busco fazer o bem, eu agora mudo as minhas companhias espirituais e passo a me identificar com outros níveis de espíritos. Por isso que eu gosto muito da palavra somos sócios. Somos sócios, há uma sociedade.
Entendeu? Então ele diz, com um espírito encarnado, identifica-se com um espírito encarnado, né, esse espírito desencarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agir de forma o quê? Conjuntamente. É um conjunto ali trabalhando. Mas é sempre o espírito encarnado quem atua. O que ele está querendo dizer aqui? Mas é sempre o espírito encarnado quem atua conforme o que queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Então, ou seja, o espírito sócio, ele me dá uma sugestão, mas quem bate o martelo sou eu. A gente tem até horror quando fala em martelo, né? Porque essa área jurídica está tão complexa no nosso país, né? Vou até mudar isso. Mas somos nós que vamos anuir ou não, vamos realizar ou não. Eu me recordo de um espírito, há muitos anos atrás, numa reunião mediúnica, ele, muito gozador, falou assim: vocês são engraçados, a gente dá a ideia, vocês realizam e a culpa é nossa. E não é, a responsabilidade é nossa. Então, eles dão uma sugestão para tudo, porque nós temos o livre-arbítrio. Quem realiza somos nós. Então, por mais que ele venha fazer um movimento para estimular uma agressividade em uma situação, ele diz: vai lá, grita, bate, vai lá, bate, bate. Ele pode até te incitar, mas quem vai fazer o movimento é você. Você pode fazer ou não. No processo de obsessão, ainda assim, em algum momento ele começou. E começou por quê? Falta de conduta moral, vícios, entendeu? Então, no processo obsessivo, ninguém é vítima. Em algum momento isso começou. Então, se a gente busca se libertar dos vícios, ter uma conduta moral, ou seja, seguir as lições que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a gente não tem como entrar nisso. Por quê? Porque eles não encontram nenhuma moradia dentro de nós. Por mais que a gente tenha adeptos do passado, a minha atitude de hoje ameniza o meu passado. Então, muitas vezes, alguns espíritos revoltados com a gente de outras encarnações, ao nos ver no bem, às vezes se sensibilizam. Olha, realmente ela mudou, ela não é a mesma pessoa. Mas às vezes eles nos acompanham, vê a gente aqui com essa cara de santo, sai daqui e toca o terror lá fora. Isso provoca uma irritação muito grande neles. A senhora está vendo? Além de tudo, ainda é hipócrita. E aí provoca mais raiva ainda, entendestes? Então, quando a gente se esforça para nos tornarmos pessoas melhores, não tem porquê. Então, quando a pessoa está naquele processo obsessivo, que ela perdeu realmente ali, ela perdeu o controle, mas eu tenho que ver lá atrás, em que momento tudo isso começou. Não existe o caso da pessoa: olha, fulano é médio e enlouqueceu. Não, se enlouqueceu é porque tinha uma predisposição orgânica. A mediunidade não enlouquece ninguém. É necessário que haja uma predisposição no organismo para isso. Se tiver, pode vir. Dependendo do que a pessoa está vivendo, as pressões, o grau de estresse, o medo, tudo isso pode desencadear. Então ele diz: mas é sempre o espírito encarnado quem atua, conforme queira, sobre a matéria de que se acha revestido. Ou seja, o dono desse corpo é quem? Quem é dono desse corpo? Sou eu. Somos nós, então sou eu que decido. Posso receber influência? Pode. Até que ponto os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que tu possas imaginar. Quase sempre são eles que vos dirigem. Dirigir, influenciar, não caracteriza a atitude e a ação. Influência recebemos, se vamos fazer ou não, isso é outra história. Porque do jeito que a gente recebe influência para o bem, nós temos os nossos anjos de guarda,
Nós temos os nossos espíritos familiares. Quando eu falo em espíritos familiares, nós não estamos falando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, familiares espirituais. É a minha família espiritual, que nem sempre é a minha família consanguínea. E nem todos, a minha família espiritual, nem todos reencarnaram. Alguns eu não lembro. E eles estão fazendo esse papel de assistência, de influenciar, de nos auxiliar. Estamos juntos até aí? Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado a seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Então, tem como o espírito assumir, a partir de hoje, Conceição, eu vou estar nesse corpo e você não. Não existe isso, tá, gente? É impossível, tá? Esse desligamento é só com a morte. Estamos juntos? Que aquilo é aquele... Lembra que nós estamos estudando sobre os possessos, né? Então, a ideia da possessão era que um espírito tomaria a posse do corpo. E não é assim. 474. Se não há possessão propriamente dita, isto é, uma coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma, que é o espírito encarnado, ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele, aí a palavra agora, subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada. Então, pode habitar? Não pode habitar. Mas pode acontecer dessa alma, que é o espírito encarnado, ficar subjugado ou até mesmo obsidiada, ele diz, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisado. Entendemos a pergunta? Resposta, sim. E são esses os verdadeiros possessos. Por quê? Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação, é aquilo que eu estava lhe falando. O que aconteceu lá atrás? Então, por mais que seja um processo de subjugação, por mais que seja um processo de obsessão, em algum momento houve uma participação. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza. Então, a gente pergunta, qual é o nosso escudo? O que nos protege? Banho de sal grosso e mucuracaá toda sexta-feira. 7 passes. Preces de Cárita. E chama o Dr. Bezerra de Menezes. Você observa que nós ainda buscamos de uma forma infantil rituais. Isso é um ritual. E a doutrina espírita não nos ensina ritual. Ela nos ensina a despertar a consciência. Então a gente adora ritual, porque se eu tenho algo externo que eu não preciso fazer nenhum movimento interno, eu vou ficar com a mucuracaá. Porque é muito mais fácil o banho, os 7 passes, o passo não sei do que, a oração não sei de quê, e o espírito colocar a mão na minha cabeça e dizer que está tudo bem. É muito mais cômodo do que eu simplesmente olhar e dizer assim, faça a sua reforma moral. Tem que fazer isso tudo. O espiritismo não veio para curar corpo. O espiritismo veio para curar a alma, que é eterna. Corpo é transitório. E por mais que cure, vai chegar uma hora que vai adoecer de novo e vai perecer. Porque o corpo não é eterno. Então, qual é o meu escudo? O que me protege do mal? Conduta moral. Ação no bem. Por quê? Porque eles passam a não ter sintonia. E se não há sintonia, eles não têm como agir sobre a minha pessoa. Diz Jesus, vamos pegar, só lobo cai em armadilha de lobo. Então, eu recebo uma influência de um lobo. Eu só vou aceitar essa influência se eu também for um lobo. Entendeu a lição de Jesus? Só lobo cai em armadilha de lobo?
Então, se eu recebo a influência, é porque eu também sou um lobo. Se eu não for um lobo, eu não tenho como cair nessa sujeição. Isso não faz nem sentido dentro de mim. Eu nem percebo. Porque, gente, é uma lei. A sintonia é uma lei. Não tem como eu receber uma influência se eu estou no C e a pessoa está no D. Não tem, não combina, não vai. É preciso que ambos estejam na mesma, estou usando aqui de forma metafórica, na mesma letra. Tem que estar no A e eu também tenho que estar no A. E aí sim a gente consegue receber essa influência. Entendeu? Isso é da lei. Então, da mesma forma, para eu receber a influência do bem, boas influências, eu tenho que estar em sintonia, me esforçando, como diz assim, movimentando a vontade para poder receber essas influências. Então, às vezes, a gente está no trabalho do bem, às vezes nós estamos fazendo o trabalho, mas o nosso coração não está. O nosso sentimento não está. Logo, eu vou estar dentro do trabalho infernizando a vida de todo mundo. Por quê? Porque eu estou recebendo influência de espíritos perversos como eu. Entende? Porque se eu recebo, volto a repetir, só lobo cai em armadilha de lobo. Diz o nosso, eu acho que é no Alexandre aqui no Missionário da Luz, a gente deve ler, que é a coisa mais difícil você conseguir uma conversa em um grupo, uma conversa edificante, depois de 5 minutos. 5 minutos a gente conversando, acima de 5 horas começa. Mas vem cá, tu soube a história do fulano? A gente já começa a falar do outro. A gente não consegue manter um diálogo edificante. Daqui a pouco a gente já está fofocando, a gente me disse uma coisa, um negócio. Então ele diz, muitas vezes, por isso que ele fala, participação de quem a sofre, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico do que exorcismo, né? Então a pessoa entra, você já viu uma pessoa dando convulsão? É algo terrível, né? É algo orgânico. No livro Memória de um Suicida, nós vamos ver que também às vezes tem ação espiritual. Mas quando é que você vai ver que tem ação espiritual? Não tem nada orgânico. Fez todos os exames, não aparece uma disfunção orgânica. Fez tomografia, fez tudo, nada. Foi um caso isolado, uma vez, um momento. Não teve febre, não teve nada clinicamente que levasse aquela pessoa a uma convulsão. Então, pode ter sido espiritual? Pode. A ação de um espírito perverso. A gente até estuda um caso desse no Memória de um Suicida, tá bom? Mas, caso contrário, não, é um processo patológico. Então, você vai ver essa pessoa, quando você vê o processo de convulsão, é terrível. A pessoa baba, a pessoa morde a língua, a pessoa se contorce todo, perde a consciência, né? Quando volta, a coitada está super frágil, por causa da contração muscular, o gasto de energia foi muito grande. Não sei se vocês vão lembrar, mas o nosso Senhor Jesus, um pai que procurou, Senhor, ajuda meu filho. Ele ou alguma vez entre convulsão e baba até sangrar, porque o que acontecia? Se mordia. Ora ele cai na água, ora ele cai no fogo, né? Como ele se sentia psiquicamente, né? Aí comenta o professor Denizar, na sua acepção vulgar, na sua acepção comum, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que 2 espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possesso, segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Então, por isso que ele falou assim,
quando ele falou da subjugação e da obsessão, ele disse, isso sim é um verdadeiro possesso. Lembra que ele falou? Mas não é o conceito que dão a possessão de um espírito demoníaco que entra no corpo e está ali tomando. Então, nesse conceito dessa palavra, não existe possesso. Pela palavra possesso, deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. E olha a palavra que ele coloca, apenas a dependência. Tem processos obsessivos que, se você tirar o espírito que está obsidiando, a pessoa entra em sofrimento. Pode até desencarnar, de tão justaposto que está. Porque a pessoa já está acostumada com aquela vivência, com aquela condição. Está sem aquela pessoa, está sem aquele espírito ali, a pessoa fica triste. Então, há casos de dependência mesmo, da pessoa estar acostumada com aquela presença, ela nem sabe que está subjugada, ela nem sabe que está sob influência. Mas se de repente o espírito é atendido ou retirado, pronto, a pessoa fica, aí a própria pessoa fica chamando inconscientemente aquele espírito. Por isso é que ele diz, caso da obsessão daqui para lá. Por isso que eu digo, a doutrina espírita é o consolador prometido. Nós devemos divulgar isso. Por que guardar? Divulgar a todos os cantos. Tantas pessoas... Gente, hoje o maior motivo de morte no planeta é suicídio. Então a gente precisa estudar para ser o instrumento na mão do Senhor. Para quando a gente se deparar com essas pessoas, nós termos subsídios para saber conduzi-las. Para que os espíritos possam ter material dentro da gente para falar as coisas certas. Quem não conhece um caso de suicídio aqui? Quem ainda... Eu fiz um encontro com jovens, 80... Eu perguntei assim, quem aqui já pensou em suicídio? 80% deles levantaram as mãos. 80%. Entre 13 e 21, 22 anos, mais ou menos. É a nossa educação, né? 475. Pode uma pessoa, por si mesma, afastar os espíritos maus e libertar-se do domínio deles? Olha que legal a pergunta de Kardec. Os espíritos responderam ao professor: sempre se pode sacudir um jugo. O jugo, você já deve ter visto alguma imagem daqueles bois arando a terra, mas daquela forma mecânica antiga, que colocava aquela madeira aqui, e aí aquele material ia rasgando a terra. Esse ato de rasgar a terra, né, arar, né, movimentar a terra para poder jogar semente. Então aquela madeira que se coloca aqui no boi, e chama também de jugo, o jugo, né? Então, ali o jugo. Então, você imagina, ele coloca essa ação como se você estivesse sobre o jugo de um espírito, ou seja, um espírito ali atracado em ti, você ali puxando, né? Submetido a isso. Então, sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então, vamos supor que você, ainda há pouco falamos, quem fuma, fuma só? Não. Quem bebe álcool, bebe só? Quem tem relações de orgia sexual, faz isso sozinho? Não. Quem é maledicente, faz isso só? Também não. É algo que eu gosto de fazer. Então, vamos supor que eu use o cigarro. Vamos pegar o cigarro novamente. E eu ouvi o EOS, ouvi as palestras, eu preciso me libertar desse vício. Então, olha, não vou mais fumar. Então, além da necessidade orgânica, eu digo o vício químico, a necessidade da nicotina, você também receberá a influência espiritual. Porque você tem um ou vários parceiros que querem fumar. Então, você vai sentir o cheiro do cigarro, você vai se ver fumando, você vai começar a se sentir irritada, que aí é química mesmo isso, né? Então, gente, se você não tiver uma vontade firme para tudo, eu peguei o cigarro, mas pensa isso em todos os vícios.
você não dá conta. Então, essa é a verdadeira guerra. A verdadeira guerra é uma guerra íntima. Por isso que o Paulo dizia: levanta-te para o bom combate. E o bom combate, ele é íntimo. É aquilo que eu estou aprendendo, que é só uma informação. O que nós estamos tendo aqui é uma informação. Informação não caracteriza um aprendizado. O que caracteriza um aprendizado é quando eu vivo o que eu estou ouvindo. Aí isso se tornou um aprendizado. Entende isso? Então, quantas vezes a gente não está adquirindo 1000 informações, mas essas informações não fazem parte da minha vida? Não só aqui a nível moral. Vamos pegar, de repente você decidiu fazer uma faculdade de nutrição. E você está aprendendo 1000 coisas, está tudo fresquinho na tua cabeça. Você sai de lá, para numa lanchonete, pede uma Coca-Cola e um sanduíche. Você tem a informação? Tem. Mas você aprendeu a informação? Não. Entendeu? Então isso não é uma coisa isolada com a religião. Ah, a gente aqui escuta, mas a gente não pratica. Mas isso é do ser humano, indisciplinado. Então nós temos informações? Temos. Temos o conhecimento dela? Não. Aprendemos ela? Não. Quando é que eu aprendo? Quando eu vivo. Quando eu estou vivendo, que eu estou praticando, eu aprendi a lição. Eu estou fixando a lição na minha vida. Então hoje nós temos um volume muito grande de informações e pouquíssimo aprendizado. Então de repente você está na área jurídica, você está estudando leis e no teu dia a dia você burla a lei. Então tem a informação? Tem. Aprendeu? Entende? Entendeu isso? Então isso volta a repetir, não é só aqui, é do ser humano, ele não amadureceu. Ele acha que ele tem que aprender para falar que ele aprendeu, para ter um título, para dizer palavras, mas ele não entendeu que o que ele aprendeu é para a vida dele. Você imagina você estudar na área da saúde, seja a área médica, seja a área da enfermagem, você lidar com tudo aquilo, ver aquilo tudo, e no dia a dia você fuma, bebe, vai para balada, toma umas medicações assim, né? Nós temos médicos, gente, que se drogam. É verdade? Aqueles que conhecem tudo sobre o organismo, praticamente, mas conhecem, ou seja, tem a informação. Porque tudo começa como? Eu preciso estudar, não posso dormir, então vou tomar um remedinho para ficar elétrico. Não, preste atenção. Eu tenho a informação e eu não tenho vontade firme para colocar isso em prática. Quando é que eu largo um vício? Quando é que eu largo um comportamento? Quando ele não me traz mais prazer. Por mais que a gente saiba que aquele comportamento é equivocado, é imoral ou amoral, eu sei. Mas de certa forma aquele comportamento me apraz, me compraz. Eu sinto um prazer. Eu digo assim, eu sou uma pessoa extremamente grossa. Nossa, quando eu vi já foi. Mas você sente prazer na hora que você está sendo grossa, autoritário, naquele momento você está sentindo um prazer. Porque se você sentisse dor naquele momento, você não faria mais isso. Então, quando a gente está com o nariz em pé, dando ordem, fazendo, acontecendo, isso nos dá um prazer. Em detrimento da humildade. Não, humildade não me dá prazer não. Eu tenho que estar falando, eu tenho que estar dando ordem, eu tenho que estar ditando. Entendeu? Não necessariamente aí que vocês são um espírito, está vinculado a isso aí, acoplado na pessoa devido a essas ações? Ele tem sócios. Agora lembra sempre disso. Não são eles que me dão esse comportamento.
Eu já tenho esse comportamento, eles só reforçam. Uma fossona. É como se fosse assim, eles usam o teu material. Se não tiver o material dentro de você, não tem como estimular. Entendeu? Só lobo cai armadilha de lobo. Essa é a regra do nosso Senhor Jesus. E a gente hoje, por isso é que Kardec diz, Jesus falou assim, eu sou a porta. Aí Kardec disse, o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Então a gente vê aqui hoje, a gente pega uma citação de Jesus e a gente faz uma comparação com a obsessão. Então a gente consegue entender quando Jesus diz só lobo cai em armadilha de lobo. Na verdade a gente tem a pólvora e o fósforo. Ele só faz dizer acende. Todo o material está dentro da gente. É isso que a gente tem que entender. Todo o material está dentro da gente. Eles só dão a ideia. Eles não acrescentam nada, eles só dão ideia, eles estimulam. Então ele diz, sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então vou fazer um diálogo fraterno, a gente identifica aqui as situações do irmão e diz assim, olha, faça um esforço, não frequente determinados lugares, busque fazer isso. A gente está dando o caminho, vamos dizer assim. Se a pessoa vai fazer ou não, aí já não é. Então não tem, por isso que a gente diz, chega uma pessoa no processo obsessivo dentro da instituição espírita, nós vamos acolher, vamos dar um passe. O que essa pessoa deve ser direcionada? Para o estudo do Evangelho. A pessoa precisa ouvir Evangelho, conduta moral. E nesse movimento, ela deve fazer a sua transformação. É na transformação que ela vai mudando a sintonia dela. Então não é o passe que vai resolver, o passe é paliativo. Não é a enfermaria que vai resolver, é paliativo, é um atendimento de primeiro socorro. Mas é necessário que a criatura mude a sua conduta, a sua forma para fazer o seu tratamento. Entendemos isso? Tá? Para que nós não venhamos a nos tornar pessoas místicas e acharmos que... Agora a gente tem que ter muito bom senso, né? Conversando com o senhor, ele chegou na instituição e o filho dele simplesmente amanheceu morto. Um senhor de quase 80 anos, o filho com 50 e pouco, sei lá, 50, quase 60... E o rapaz não acordava, só moravam os dois. Então bateu na porta, tiveram que arrombar, o rapaz estava morto. Infartou. E aí ele veio à nossa casa e conversou lá na recepção, acredito, né? E a pessoa disse assim, mas todo mundo morre, ninguém vai virar pedra não. Então, se a pessoa está chegando... Aí tu vai olhar para ela e vai dizer, olha, essa obsessão, o senhor tem que mudar a sua atitude moral, viu? Não é assim, meus irmãos. A gente não pode pegar o evangelho para estar chicoteando as pessoas. A doutrina espírita é o consolador prometido. Então a gente tem que aprender a respeitar a dor. A pessoa não está aqui ouvindo o que você está ouvindo. Nós somos já estudantes, trabalhadores. Quem está chegando lá não entende nada disso. Sou meu irmão. Eu imagino a dor que o senhor deve estar sentindo, desencarnar um filho assim rapidamente. Mas dizer todo mundo vai morrer, ninguém vai virar pedra? E ele me falando, né? Ele disse que não volta nunca mais aqui. Eu disse, meu amigo, perdoa, o irmão não deveria estar num dia muito bom, mas não deixa. Não volto não. Da recepção saiu e foi embora. E aquilo é que eu digo, olha, os nossos amigos espirituais, eles têm tanto trabalho para nos trazer, e um trabalhador põe tudo a perder. E às vezes eu me pergunto assim, quem foi que colocou o jabuti em cima de uma árvore? Porque não era a posição da pessoa. Recepção, primeiro atendimento, tem que ser muito simpático, pessoas que gostam de gente, pessoas que estão prontas para acolher, e não prontas para estar julgando. Então,
é questão de mudança. Para nós aqui a gente diz, é esforço. Então a pessoa novata vai saber disso? Não vai. Tem como você vomitar todo o teu conteúdo? Também não, porque a luz demais pode ofuscar e cegar. Então vocês vamos para o estudo do Evangelho, a pessoa já recebeu aqueles primeiros atendimentos, né? Se a pessoa está incorporando, tem como você colocar ela dentro de uma sala de estudo? Se tivesse aqui nesse momento uma pessoa incorporando, daria a possibilidade da gente estudar? Não, nós teríamos que parar para dar toda a atenção. Então essa pessoa tem que ser direcionada a um ambiente específico para ela ser atendida, quase que individual. Porque ela não está tendo controle, ela precisa, quando estiver legal, ou então a pessoa que está chorando porque está passando por uma dor, você vai enfiar ela dentro de uma sala de estudo para expor a dor dela aos demais? Não, então a gente tem que ter critério. Respeito. Mas se está bem, vamos para um estudo, e ali no estudo a pessoa vai ouvindo o Evangelho, e a própria ficha dela vai o quê? Vai avaliando, analisando e já vai começando o seu processo de mudança. E é só assim, gente. Então a obsessão, ela só resolve quando eu me esforço para me tornar um humano melhor. Vamos parar aí? Na 475, nós não entramos na 476, tá? Foi bom, gente? Olha, nós teremos mais uma atividade, mais um estudo, que é a próxima semana, e aí a gente entra em recesso, tá bom? A gente já está um pouquinho cansado, esse ano foi bem puxado, né? Então nós vamos entrar em recesso, dezembro, e a gente deve voltar, aí eu coloco no grupo, mas eu acredito que só em janeiro, porque nós temos que voltar junto com a casa, tá bom? Eu não sei se a casa vai voltar em janeiro ou fevereiro, mas lembrando que nós temos o nosso canal, tem muitos estudos, então ninguém vai ficar desamparado, ninguém vai ficar, então aproveita, faça os romances de Emmanuel, estude o Livro dos Espíritos desde o início, porque o Livro dos Espíritos é um livro que a gente tem que estar estudando sempre. Terminou, começa de novo, terminou, começa de novo, terminou. É uma obra constante, é uma obra constante, tá bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não pode dois espíritos habitar o mesmo corpo, isso é impossível. Mas há uma identificação. Então, quando a gente estuda a mediunidade, a gente sabe que nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual e o espírito, que é o princípio inteligente, que ele não tem forma, não uma forma, é como se fosse uma chama, uma centelha, né? Então, quando a gente fala em espírito, a gente fala nessa chama, nessa centelha, né? A intensidade da luz está de comum acordo com o nível de evolução desse espírito, ok? E aí ele tem um corpo perispiritual. Então, o espírito, quando ele se identifica, nesse processo de identificação, há um acoplamento no corpo perispiritual. É perispírito a perispírito. Há um acoplamento, há uma identificação. E essa palavra identificação, eu também posso falar de vícios, de desejos, de ideias. Por isso, essa identificação. Por exemplo, se eu de repente fumo, eu vou me identificar com espíritos que fumam, que gostam do cigarro. Então ele se acopla comigo, há uma identificação, porque nós dois gostamos do cigarro, há essa identificação e ele passa como um sócio a fumar comigo. Isso serve para cigarro, para bebida alcoólica, para todos os vícios químicos. Isso serve para o vício sexual,
Isso serve para o vício do poder. Todos os vícios, eu nunca estou só. Mas não é que eu seja uma marionete. Nós somos sócios. Há uma identificação. Se eu não fumo, algum espírito que gosta de cigarro tem como se identificar comigo? Não. Então, isso para tudo, gente. Para o sexo. O sexo é algo também complexo. Porque nós temos um desequilíbrio muito grande na área sexual, grande parte da sociedade terrena, e acaba também se vinculando com esse tipo de espírito, porque você acha o quê? Que a pessoa vai desencarnar, está no mundo espiritual e já se libertou de todos os vícios? Não, gente, não é assim. Então a gente sai do corpo e continua sendo o ser que nós somos, carregado de vícios. Ai, Conceição, eu não consigo largar o cigarro. É uma vontade muito grande, eu não consigo. Eu já tentei várias vezes. Se essa pessoa desencarna, você acha que ela vai conseguir? Não vai. Então, essa mesma vontade que ela tem, ela vai buscar alguém que fume. E aí, o que ela faz? Ela se acopla, usar o termo que ele usa aqui, a uma identificação. Tá bom? Então, ele adentra? Não. Ele se acopla. Então, ele sente, quando você fuma um cigarro, a pessoa deve sentir uma sensação, né? Uma sensação de estar fumando aquilo ali, esse prazer, o próprio cheiro do cigarro, isso, o espírito se acopla e ele sente esse prazer junto com a pessoa. Isso também, o vício da alimentação, a pessoa, o glutão, né? A pessoa que come muito, também acopla, porque se é um glutão, desencarna, continua sendo um glutão. Sexo vai se acoplar com pessoas que têm desequilíbrio na área. O que é desequilíbrio na área sexual? É não respeitar o sexo. Tratar o sexo como um objeto de sensação fisiológica, sem nenhum envolvimento emocional, sem nenhum respeito pela função. E um vício, aquilo é um vício para mim. Eu preciso. Quando é que eu identifico quando é um vício? Porque eu não tenho controle. Eu penso naquilo constantemente. Eu preciso daquilo. Isso é um vício. Mas também há uma identificação das qualidades. Então, quando eu me predisponho a fazer a minha mudança, a me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor, quando eu busco estudar, quando eu busco fazer o bem, eu agora mudo as minhas companhias espirituais e passo a me identificar com outros níveis de espíritos. Somos sócios, há uma sociedade. O espírito sócio, ele me dá uma sugestão, mas quem bate o martelo sou eu. Somos nós que vamos anuir ou não, vamos realizar ou não. A responsabilidade é nossa. Então, eles dão uma sugestão para tudo, porque nós temos o livre-arbítrio. Quem realiza somos nós. No processo obsessivo, ninguém é vítima. Em algum momento isso começou. Então, se a gente busca se libertar dos vícios, ter uma conduta moral, ou seja, seguir as lições que o nosso Senhor Jesus nos ensinou, a gente não tem como entrar nisso. Por quê? Porque eles não encontram nenhuma moradia dentro de nós. Por mais que a gente tenha débitos do passado, a minha atitude de hoje ameniza o meu passado. Então, muitas vezes, alguns espíritos revoltados com a gente de outras encarnações, ao nos ver no bem, às vezes se sensibilizam. Isso, olha, realmente ela mudou. Ela não é a mesma pessoa. Mas, às vezes, eles nos acompanham, vê a gente aqui com essa cara de santo, sai daqui e toca o terror lá fora. Isso provoca uma irritação muito grande neles. A senhora está vendo? Além de tudo, ainda é hipócrita. Não existe o caso da pessoa, olha, fulano é médio e enlouqueceu. Não, se enlouqueceu é porque tinha uma predisposição orgânica. A mediunidade não enlouquece ninguém. É necessário que haja uma predisposição no organismo para isso. Até que ponto os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que tu possas imaginar. Quase sempre são eles que vos
dirigir, influenciar, não caracteriza a atitude e a ação. Influência recebemos, se vamos fazer ou não, isso é outra história. Porque do jeito que a gente recebe influência para o bem, nós temos os nossos anjos de guarda, nós temos os nossos espíritos familiares. Quando eu falo em espíritos familiares, nós não estamos falando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, familiares espirituais. É a minha família espiritual, que nem sempre é a minha família consanguínea. E nem todos, a minha família espiritual, nem todos reencarnaram. Alguns eu não lembro. E eles estão fazendo esse papel de assistência, de influenciar, de nos auxiliar. Tem como o espírito assumir? Não existe isso, tá, gente? É impossível, tá? Esse desligamento é só com a morte. A ideia da possessão era que um espírito tomaria posse do corpo, e não é assim. Você observa que nós ainda buscamos de uma forma infantil rituais. Isso é um ritual. E a doutrina espírita não nos ensina ritual. Ela nos ensina a despertar a consciência. Então a gente adora ritual, porque se eu tenho algo externo que eu não preciso fazer nenhum movimento interno, porque é muito mais fácil o banho, os 7 passos, o passo não sei do que, a oração não sei de que, e o espírito colocar a mão na minha cabeça e dizer que está tudo bem, é muito mais cômodo do que eu simplesmente olhar e dizer assim, faça a sua reforma moral. Tem que fazer isso tudo. O espiritismo não veio para curar corpo. O espiritismo veio para curar a alma, que é eterna. Corpo é transitório. E por mais que cure, vai chegar uma hora que vai adoecer de novo e vai perecer. Porque o corpo não é eterno. Então, qual é o meu escudo? O que me protege do mal? Conduta moral. Ação no bem. Por quê? Porque eles passam a não ter sintonia. E se não há sintonia, ele não tem como agir sobre a minha pessoa. Diz Jesus, vamos pegar, só lobo cai em armadilha de lobo. Então, eu recebo uma influência de um lobo. Eu só vou aceitar essa influência se eu também for um lobo. Se eu não for um lobo, eu não tenho como cair nessa... Isso não faz nem sentido dentro de mim. Eu nem percebo. Porque, gente, é uma lei. A sintonia é uma lei. Não tem como eu receber uma influência se eu estou no C e a pessoa está no D. Não tem, não combina, não vai. É preciso que ambos estejam na mesma... Estou usando aqui de forma metafórica. Na mesma letra. Tem que estar no A e eu também tenho que estar no A. E aí sim a gente consegue receber essa influência. Então, da mesma forma, para eu receber a influência do bem, boas influências, eu tenho que estar em sintonia, me esforçando, como a gente diz assim, movimentando a vontade para poder receber essas influências. Então, às vezes, a gente está no trabalho do bem, às vezes nós estamos fazendo o trabalho, mas o nosso coração não está. O nosso sentimento não está. Logo, eu vou estar dentro do trabalho infernizando a vida de todo mundo. Por quê? Porque eu estou recebendo influência de espíritos perversos como eu. A verdadeira guerra é uma guerra íntima. Por isso que o Paulo dizia, levanta-te para o bom combate. E o bom combate, ele é íntimo. É aquilo que eu estou aprendendo, que é só uma informação. O que nós estamos tendo aqui é uma informação. Informação não caracteriza um aprendizado. O que caracteriza um aprendizado é quando eu vivo o que eu estou ouvindo. Aí isso se tornou um aprendizado. Entende isso? Então, quantas vezes a gente não está adquirindo 1000 informações, mas essas informações não fazem parte da minha vida? Quando é que eu aprendo? Quando eu vivo. Quando eu estou vivendo, que eu estou praticando, eu aprendi a lição. Eu estou fixando a lição na minha vida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus
por mais este momento de aprendizado. Vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade, Senhor, que nos destes de estarmos aqui reunidos para estudarmos essa doutrina bendita. Abençoa-nos, Senhor. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.